Estamos de volta com o ex-presidente da República, José Sarney, que também é o presidente do Senado. Presidente, tem uma questão que eu queria esclarecer com o senhor. Diz que em determinado momento dessa crise, a dona Marli pediu para o senhor se afastar da presidência do Senado, se licenciar ou renunciar. A governadora Rosiana Sarney, que é sua filha, também pediu. O Zequinha pediu. Netos, a família pediu. Por que o senhor não os atendeu? Simplesmente porque quando você tem a consciência tranquila que não fez nada de errado, no momento que você aceita sair do cargo ou renunciar, você de alguma maneira fica sujeito a interpretações dessa natureza. Parece que está passando um atestado de culpa. Eu não, como não fiz nada, eu estou esse processo é um pouco kafkiano. Você conhece o processo, o livro do Kafka, é o processo. Isso. Então ele pergunta primeiro, o que eu fiz? Por que eu estou sendo processado? Não, o senhor não precisa saber, o senhor tem que ser processado. E na Inquisição também, a primeira coisa que eles perguntavam era assim, de que o senhor é culpado? E o sujeito é que tinha que dizer a sua culpa. Expor a sua culpa ali. É o meu caso. Eu pergunto, mas o que eu sou culpado? O que eu fiz? E ninguém me diz, porque nomeou o neto da sua... Houve essas representações, mas isso nós já passamos pelo programa, presidente. Pois é. Qual foi o pior momento da crise para o senhor? Qual foi o pior momento, o mais duro? Não há o pior momento, foi todo ele, porque para um homem como eu, que passou 50 anos na vida pública, prestei serviço a esse país, que fiz a democracia, quer dizer, restaurei, presidi aquela situação difícil, que eu acredito que o meu temperamento ajudou o Brasil, quer dizer, e fiz a Constituinte, fui sempre tolerante, legalizei os partidos, fiz uma reconciliação nacional, criei uma sociedade democrática. Então, depois se vai me julgar assim da maneira com que eu sou exposto à execração da opinião pública, quer dizer, eu fui humilhado perante o país. Quer dizer, isso é uma coisa que não teve nenhum momento em que eu não tivesse me sentido, quer dizer, profundamente tocado. Agora, renunciar ou se licenciar, não? Não podia, porque essa solução não estava dentro dos meus objetivos. Agora, o senhor admite ter cometido algum erro na crise? Na crise, eu cometi de ficar calado, entendeu? De não ter Ficou calado durante um tempo? Fiquei calado porque eu não acreditava jamais que tomasse a dimensão que ela tomou. Quer dizer, e pelo meu temperamento eu achava que as pessoas não podiam me julgar dessa maneira. Então eu realmente cometi erros. E até se algum momento eu fiz, ou fui isso eu tenho que me desculpar com o povo brasileiro, porque eu tinha que de início, cortado isso tudo, saído, e não fiz porque eu achava que isso era impossível, não tinha feito nada. O que estava discutindo? Eu estava era corrigindo os erros, comecei essa minha terceira administração para fazer a reforma do Senado. Foi essa a minha plataforma quando eu... Presidente, eu queria ouvi-lo. Há um outro episódio aí que eu acho que é importante o esclarecimento do senhor. O senhor vai ajudar a elucidá-lo. A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, e a ex-secretária da Receita, Lina Vieira, enfrentam aí um embate de versões. A Lina sustenta que a Dilma pediu que a Receita Federal agilizasse as investigações sobre a empresa do senhor. A ministra Dilma nega que tenha tido um encontro com a Lina, que tenha feito tal pedido. Em algum momento, presidente, o senhor, nessa investigação que estava sendo feita aí pela Polícia Federal sobre o Fernando Sarney, em algum momento o senhor pediu ao presidente Lula, à ministra Dilma ou a alguém do governo que agilizasse a investigação para encerrar? Olha, eu nunca pedi, nunca tratei desse assunto nem com a ministra Dilma, nem com o presidente. Agora, essa coisa tem duas versões. Se a ministra pediu para apressar, talvez fosse para apressar uma coisa contra mim, né? Podia ter essa versão, né? Está pedindo para apressar. Para eventualmente criar um embaraço logo. Agora, quem pediu para apressar foi o Ministério Público, deu 60, foi o juiz. Foi o juiz, pediu 60 dias para que eles terminassem o inquérito. Então a ministra estava pedindo uma coisa que a Justiça já tinha pedido. E por isso é que eu acho que essa reunião não existiu. Eu quero entrar numa parte mais histórica agora. O Pedro Simon, quando deu uma entrevista ao programa, disse que na noite que o Tancredo adoeceu e foi para o hospital de base, que o senhor compareceu ao hospital de base com o Leônidas Pires Gonçalves, então ministro do Exército, dizendo: a Constituição manda o vice assumir. Na versão do Simon, foi uma forma de o senhor pressionar para assumir a presidência da República. Já o governador Aécio Neves veio a esse programa
e disse que o senhor resistia a assumir a vice-presidência da República e que precisou ser feito um convencimento, assumir a presidência da República e que precisou ser feito um convencimento para que o senhor assumisse. Qual versão está certa, presidente? Se o Pedro Simão deu essa versão, ele mudou a sua própria versão, porque eu vi aqui várias vezes o Pedro Simão testemunhar que me viu, e ele dizendo até, eu me lembro do seu discurso, dois grandes homens, o Ulisses e o Sarney, os dois dizendo que não queriam assumir a presidência da República. Eu realmente, a primeira pessoa que eu estive foi com o Ulisses Guimarães. Cheguei no hospital de base, encontrei o Ulisses e fomos dois para a sala que seria a sala do chefe da sessão. Aí o Ulisses disse, olha, Sarney, você vê em que situação nós chegamos. Aí eu disse, o Ulisses disse, você vai ter que assumir a presidência. Partiu do Ulisses. Do Ulisses. Eu disse, não, Ulisses, eu não assumirei a presidência. Eu só quero assumir a presidência com o Tancredo, nós dois juntos, porque será uma frustração para o povo brasileiro, no dia da posse, olhar o Sarney assumindo e não o Tancredo. De maneira que 10 dias, menos 10 dias ou 15, para mim não tem nenhuma importância. Mas o Ulisses disse, olha, o Sarney, nós estamos diante de um fato político. Nós temos que não ser... E aí eu acrescentei, Ulisses, eu estou mais preocupado com o problema humano do Tancredo, que fez essa luta toda, fez tudo, e nesse momento ele está dessa maneira. Esse que é meu feitio, é minha sensibilidade humana. O Ulisses disse, Sarney, mas nós estamos diante de um fato político, e como político, nós lutamos muitos anos por isso, nós temos que enfrentar o fato político. E fomos para essa reunião, quando o Simão já estava lá do lado, tinha uma porção de gente, e eu cheguei, e eles estavam discutindo quem assumia, quem não assumia. Eu disse, Ulisses sabe meu ponto de vista, e eu vou me retirar, porque eu não quero discutir esse assunto. Mas o Leônidas se manifestou também? O Leônidas disseram, na hora, eu não sei, que eu não me lembro, mas parece que foi o Fernando Henrique que disse que o Leitão de Abreu tinha dito que quem devia assumir era o Ulisses, e o Leônidas, nessa hora, disse, ô Barroso, você que era o coronel Barroso, estava junto, ele estava sem gravata. Disse, você que tem gravata, tire a gravata, que eu quero botar a sua gravata, e vou falar com o Leitão de Abreu. Nós vamos lá para tirar isso ali. Então, nesse momento, eu me retirei, e aí me pega no meu braço o Zé Hugo, que eu não conhecia, e disse, senador Sarney, o senhor vai sair? Eu digo, vou, que essa discussão não me interessa. Quem vai sair, assumir ou não assumir. E aí, fui para minha casa e ele me pediu, mas você se o senhor pode me deixar no Ministério da Fazenda? Eu disse, posso, porque eu tenho que assinar uns atos. Levei e até o Ministério da Fazenda, deixei lá e fui para minha casa. Presidente, o senhor foi muito tolerante a críticas no seu governo. Os adversários reconhecem isso como um mérito do senhor e, de fato, o senhor teve um comportamento democrático naquele período de transição, período muito difícil, como lembramos agora, a frustração da morte do Tancredo em 21 de abril. O senhor fez no Senado um discurso recentemente, lembrando que foi contra a cassação de mandatos pela ditadura militar. Mas o senhor apoiou o golpe de 64 e depois presidiu a Arena e o PDS. Isso não tisna um pouco, aí não mancha um pouco essa imagem do Sarney democrata? Não, porque o Sarney sempre foi um homem da UDN, sempre foi um homem liberal. Eu sempre defendi os meus pontos de vista, quaisquer que fossem as consequências. Então, no dia 4 de abril, quer dizer, num dia que todo mundo estava preso da maior pânico, a casa estava deserta, todo mundo com medo de ser caçado, eu fui para a tribuna e defendi o mandato, que ninguém podia caçar mandatos. Mas por que o senhor apoiou o golpe, presidente? Eu não participei, eu não participei da Revolução. Eu não só apoiei, apoiou o Brasil inteiro. O Estado de São Paulo apoiou, a Folha apoiou, o Globo apoiou, a imprensa toda apoiou, o povo todo apoiou. A situação estava quase que inviável, nós estávamos a caminho de uma guerra civil. Eu, então, era da UDN, eu não podia trair o meu partido, eu nunca fui do Jango. O Jango era meu inimigo, meu adversário, eu não tinha. Mas, mesmo assim, eu fui e disse que ele devia terminar o seu mandato. Tem um discurso meu 15 dias antes
da Revolução, dizendo: eu sou contra o Jango, quero combatê-lo até o último dia, mas acho que ele tem o direito de ir até o fim do seu mandato. Mas depois o senhor presidiu o PDS e a Arena. Sim, eu presidi já muito depois. Eu presidi já o PDS e a Arena na fase para restaurar a democracia. Fui o único governador que não concordou com as 5. Fui eu quem foi o relator da emenda constitucional que extinguiu o AI-5. O AI-5 foi aquele ato do regime que endureceu o regime em 68. Para ficar claro para o telespectador, não é isso, presidente? Fui eu quem comandei a Arena e o PDS para que se restaurasse a democracia no país. Fundamos aqui dentro um grupo, eu, Teotônio Vilela, Krieger, Petrônio, justamente para fazer a abertura política, para dar respaldo ao Geisel para fazer a abertura política. Quando eu presidi o PDS, presidi a Arena, foi com essa missão. E missão que cumpri, porque na hora que vi que era impossível, que houve aquela coisa da bomba do Rio Centro, que o Figueiredo desviou-se do caminho da redemocratização, eu larguei o PDS, renunciei e vim ajudar a transição democrática. Então eu sempre tive coragem, nos momentos decisivos da história do Brasil, que eu tive de participar, de tomar as atitudes sem saber as consequências. Qual foi o maior erro e o maior acerto do Sarney, presidente da República? O maior erro que eu cometi na presidência da República foi ter feito o Cruzado 2. Eu tenho dito isso algumas vezes. Foi errado, ele não devia ter sido feito, foi uma coisa que os economistas me levaram a fazer e que se eu tivesse de fazer hoje, eu jamais poderia pensar em fazer. Dizem que foi feito porque o Cruzado 1 não se sustentava, né, presidente? Não, o Cruzado 2, a correção é que foi errada. Essa correção errada é que eu me arrependo até hoje, por ela paguei muito caro. E que foi o seu maior acerto no governo, senhor? O maior acerto que eu tive no governo foi quando eu convoquei a Constituinte, quando eu fiz o Cruzado 1 também. E o que faria de diferente hoje? O que faria diferente hoje? Olha, ninguém pode dizer, quando eu ouço o sujeito dizer, se eu fosse fazer não assinava mais o Cruzado 2, eu fazia mais isso, aquilo, tudo. Quem governa com circunstâncias, quer dizer, diante das circunstâncias. Todo governante, eu não acredito que ele queira fazer aquilo que é pior, ele acredita poder fazer aquilo que é melhor. Aquilo que as circunstâncias levam a ele fazer naquele momento que podia fazer. Presidente, depois é que a gente vê o que errou, o que não errou. Né? É mais fácil depois, engenheiro de obra feita. Fácil. Presidente Sarney, vou pedir licença mais um minutinho. Notícia volta já com o José Sarney.